existem estudos muito sérios que dizem, olha, o homem se interessa por determinadas coisas e a mulher se interessa por outras. Tipicamente é assim, né? Essas coisas se entrecruzam culturalmente e até geneticamente, às vezes, em relação à produção de testosterona e tal. Mas, tipicamente, as mulheres têm uma tendência a um olhar mais humano e o homem tem uma tendência a um olhar mais mecânico. Então, essa é uma constatação da medicina, da biologia e coisa e tal. Se você fala isso para feminista, para uma feminista e tal, dentro do movimento feminista, isso é inadmissível. Porque aí você teria que admitir uma série de variações que existem na sociedade que seriam, entre aspas, naturais. Eu não estou dizendo na opressão, eu não estou dizendo no machismo, nada disso, tá? Eu só estou dizendo claro que o machismo vai se apropriar disso. Mas a gente não pode negar que isso existe quando existe a constatação de que existe. E não simplesmente negar o problema e falar, não, 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 isso aí não existe, isso aí é só social e pronto, acabou. Né? Então, como é que a gente lida com isso? Porque parece que ao longo da história humana, mulheres têm um comportamento não, mas mulheres são diferentes de homens. Né? E são diferentes até no modo como veem o mundo e como se comportam e como querem se comportar e ver e fazer as coisas no mundo. Então isso vai estabelecer uma diferença entre nós que é natural. E é uma diferença que o feminismo, por exemplo, quer abolir. Como é que a gente lida com isso? Ó, bom, esses exemplos que você deu, eu desconheço, assim, essas conclusões, tal, de que mulher tem predisposição natural, mas também, enfim. Considerando que Eu isso concordo com o Paulo nisso. existe, Eu tenho uma opinião quanto a isso, depois eu quero falar depois de você. não conheço, mas considerando que isso existe, eu acho que a chave da questão é o quanto o machismo se apropria disso para criar desigualdades e distanciar os homens e as Exatamente. mulheres, entendeu? Sim, isso eu concordo. E, enfim, tá bom. Eu, Sâmia, não vou dizer que isso é de todas as mulheres, mas eu, Sâmia, gosto muito, por exemplo, de música. Não sei se é um bom exemplo, vai. Vamos lá. Música talvez não seja um exemplo muito. Tá, eu gosto muito de música. E vamos supor que mais mulheres gostem de música do que homens gostem de música. A possibilidade que eu tenho de ter acesso à música, de me tornar uma profissional da música, de o que está na música, é tudo permeado pelo machismo. Então, por isso que eu acho que é inevitável essa crítica, né? Esse ponto de vista que as mulheres têm de questionar o quanto é natural, o quanto é gosto, o quanto não é. Até porque, vamos supor, a mulher supostamente é mais apta ao trabalho do cuidado, né? Do que o homem. Não, mas cuide do bebê porque você cuida melhor do que o homem. O homem é desajeitado, ele é meio grosseiro, ele é meio bruto, ele não sabe pegar um bebê no colo, ele é muito forte. Ele pode Falaram muito machucar um bebezinho. É melhor que a mãe cuide. Isso é natural ou isso é cultural? Peraí, por que o homem também não pode segurar um bebê no colo? O homem é mais forte, portanto, ele aguenta mais segurar um bebê do que uma mulher. Pode ser questionado sobre outra forma. O homem, ele tem... Enfim, como a mulher tá ali amamentando, tá puérpera, tá com as consequências ainda do parto, né? Isso que é ser puérpera, que talvez seja um termo não tão, não é muito usado. tão usado. Ela é Puerpério, né? pós-parida, né? Digamos assim, ela acabou de parir, então ela tá ali numa... O homem tá com muito mais energia, tem muito mais condição de cuidar. Então, o problema é que tudo acaba sendo apropriado. Então, mesmo que possa haver essa possibilidade de ser um elemento genético, natural... ele vai esbarrar no machismo. E eu acho que é daí que gera esse incômodo e talvez a dificuldade de ter esse ponto de intersecção, entende? Porque tudo acaba sendo apropriado e cultural ou institucionalmente imposto contra as mulheres. Sim, mas a gente não vai. Então, mas o problema é que se esse elemento natural existir. Porque assim, existe uma diferença entre natural e naturalizado, vai. Então vamos fazer essa Boa, diferenciação. legal. Então, quer dizer, o machismo pode naturalizar um comportamento errado em nome dessa natureza, certo? Mas acho Legal. que a dificuldade de encontrar um ponto de equilíbrio nisso tá em a gente admitir que existe diferença. Vou dar um exemplo que uma pesquisadora, uma psicóloga evolutiva deu. Ela fala o seguinte, ó, se você pegar uma pessoa, isso é uma experiência que ela contou.
né, num documentário que eu assisti um tempo atrás. Ó, se você pegar um homem e uma mulher, colocar numa sala, falar, ó, vem aqui, né, entrar com ela numa sala, falar, ó, você vai ficar aqui, daqui 10 minutos nós vamos voltar aqui com uma máquina de eletrochoque e nós vamos dar um choque em você de X volts. Você prefere esperar enquanto você tá aqui sozinho ou você prefere esperar com alguém? Ó, a mulher vai querer estar com alguém e o homem vai querer estar sozinho. Então fala, não, quero ficar sozinho, não quero ninguém comigo, não. E a mulher fala, não, traz alguém aqui para eu conversar. Então, é um tipo de comportamento que seria natural entre homem e mulher. O homem gosta mais de ficar sozinho em situações de tensão e a mulher gosta mais de compartilhar, de conversar em situações de tensão. Essa é uma coisa que poderia ser admitida por todo mundo. O problema são os desdobramentos disso. É que isso vai extravasar tanto para uma apropriação e naturalização do machismo, como para uma negação total dessas diferenças do feminismo, que vai fazer com que a gente nunca se encontre e converse sobre isso e se coloque no mundo e na realidade como ela é, e fique tentando construir uma realidade, tanto uma realidade machista que é falsa, quanto uma realidade feminista que também é falsa. Entendeu? Eu acho que nesse caso, por exemplo, eu acho que tem mesmo, né? Tem a diferença. Tem as diferenças. Tem coisa, de fato, que é coisa de homem e coisa de mulher. Acho que a nossa dificuldade é o valor que dá para essas coisas, né? Vai ter trabalhos que o homem vai desempenhar melhor fisicamente e tal. E vai ter trabalhos mais intelectuais que eu acho que a mulher desempenha bem melhor. Acho que o problema está no valor que a gente dá para isso, porque acaba que a mulher ganha menos, né? E voltando ao exemplo, você usou o exemplo da licença maternidade, que, por coincidência, hoje o professor de futebol do meu filho falou, ó, meu filho tá para nascer semana que vem, segunda e tal, e eu vou ter 5 dias. Aí eu fiquei, 5 dias? Não fiquei pensando, né? E porque minha mãe foi funcionária pública e eu sei que é 6 meses, né? Funcionário público. E aí mas pro homem também 5 dias, se for funcionário público. 5 dias, né? Porque ele é funcionário público, né? Ele é professor do clube lá. E aí eu fiquei pensando, né? Por 5 dias é muito pouco. Só que aí que tá. Vai depender de como ele vai se apropriar disso, né? Porque ele pode ficar revoltado e falar, não, eu quero ter 6 meses também porque eu quero estar ali com o filho, quero estar na criação ali. Ou ele pode também já pensar, pô, é porque é coisa de mulher, é dela, é isso, responsa dela, eu vou continuar aqui trampando, minha responsa é trampar, é estar trampando para levar comida para casa. Comida para casa e tal, porque é uma ideia que já vem institucional, já vem. Por exemplo, a mulher ficava mais em casa assim, e o homem trabalhava mais fora, né? Então ele ficava 5 dias só porque precisava voltar para o trabalho, não necessariamente porque é o trabalho da mulher, mas porque antigamente já era assim. Então, se tem que mudar hoje, tudo bem, muda. Mas não sob a perspectiva de que é assim porque é machista, mas porque antigamente a mulher ficava mais em casa do que o homem era mais aquele que trabalhava fora. Então, quando a lei foi instituída, estou chutando aqui, pode ser que não seja isso, mas provavelmente ela foi instituída assim porque, olha, o homem pode se ausentar do trabalho por um período curto de tempo porque ele pode voltar. E aí ele tem que voltar a trabalhar para trazer a comida lá para casa, enquanto a mulher fica cuidando da criança. Porque se os dois ficarem em casa cuidando da criança, ninguém vai estar produzindo e aí não tem dinheiro para ganhar. Ou o sujeito vai ter que ficar ganhando dinheiro da empresa sem estar trabalhando, né? Então acho que esse é o ponto, né? É a ótica da exploração do trabalho mesmo que faz a licença ser tão curta. Com certeza, sim. Inclusive, tem gente que nem tem direito à licença, né? Porque essa lógica, a empresa vai estar perdendo, o patrão vai estar perdendo e... é o que faz, inclusive, a mulherada... Esse é um dado muito grave, assim, que para mim é bem gritante também da desigualdade, né? Metade das mulheres que têm licença maternidade, elas estão fora do mercado de trabalho 1 ano depois, porque elas retornam... Mas aí sai daquele período legal que não pode ter demissão, passou o período legal, o patrão demite. Seja porque, na verdade, porque a considera como um problema, como uma despesa, porque bebê fica doente, bebê precisa ir ao médico.
Bebê precisa viver, comer, se alimentar. Alguém precisa cuidar do bebê. E quem é que vai cuidar desse bebê se não tem vaga na creche o suficiente? Se às vezes o cara, quando tem a presença paterna, não divide as tarefas. Quando tem presença paterna, porque tem muitos que, né, picam a mula, que nem sequer participam. Então, elas estão fora do mercado de trabalho porque se tornaram mães. Porque o trabalho dela é visto como desnecessário. O cuidar de um bebê, ou então cuidar da vida humana, ou da reprodução do trabalho, que é a limpeza de casa, cozinhar, lavar roupa, tudo isso também é trabalho. E tudo isso é importante e indispensável para que a pessoa possa ir trabalhar. Só que isso é não remunerado. E isso é invisível. Ninguém vê que... Eu tô aqui te vendo, você está com a roupa limpa, tomado banho e alimentado. Tudo isso foi trabalho. Geralmente, trabalho de uma mulher. Não tô falando que eu tô cá, mas no geral é uma mulher que fez esses elementos todos. Mas ou essa mulher ela é mal remunerada, ou ela foi não remunerada, mas também é trabalho. E esse trabalho, ele é muito subjugado. Não é à toa que trabalho de cuidado é visto como algo menor. Aí tem a ver com o que você falou do olhar, né? E é de trabalho visto como trabalho de mulher. Agora, trabalho de poder, de comando, de figura pública, é visto como trabalho de homem. E aí, o elemento que poderia ser só biológico, você vê que tem muito mais camada, que é o machismo e a exploração mesmo, que constitui, né? Quando esse dito trabalho de homem é feito por uma mulher, por que não ganha igual ou mais? Eu acho que é aí que aí tá, ganha né? menos, né? Aí ganha Quando menos. consegue fazer a mesma coisa que o cara tá fazendo, ganha menos. É verdade. Isso, ou se tá lá, não é vista como igual. Não é subjetiva, tipo, eu tô Sâmia? na política. Só um minuto, por exemplo, eu tô na política como vários outros homens. Mas o questionamento da minha capacidade de estar na política não é tão... É muito mais presente. Não digo só comigo. Sim. Eu como um exemplo, como todas as outras mulheres que estão ali. Ou então, um questionamento... Por exemplo, eu sempre recebo xingamento, ofensa nas redes sociais. Ah, sua gorda, sua feia, sua... Nada disso. Se eu sou feia, se eu sou gorda, se eu sou bonita, se eu sou linda... Tem se eu a sou... ver com a política. Eu não tenho absolutamente nada a ver com o meu trabalho. Assim, nenhum desses aspectos interfere em nenhuma linha do que eu possa fazer como deputada. Mas isso é sempre o primeiro elemento quando o cara quer ser contra... Quando é um oponente político. É a primeira coisa que ele recorre. Não é o que eu disse, não é o que eu faço, não é o que eu defendo. É a minha forma física. Por quê, cara? Por quê? Por quê, né? Porque é um elemento de subjugar, de violência, de te questionar. Você estranha nesse espaço, né? Mas isso também acontece com um homem, por exemplo, que se ele for gordo... Por exemplo, não. Ou se um homem é preto, por exemplo, então vai xingar o sujeito na internet e xinga ele de macaco. Para xingar, sim, mas para incompetente. questionar a capacidade política dele não vai ser o elemento físico. Da mulher acaba sendo. O que você está fazendo aí? Você é gorda. Peraí. Porque eu tô gorda, eu não posso ser deputada? Pera só um minutinho, que tem uma coisa tem a ver com a outra. Eu não sou questionada porque eu defendi... fui contra, por exemplo, processo de privatização. Às vezes sou questionada por isso também, claro. Processo de privatização da Eletrobras. Mas 80% das pessoas que vêm me cobrar é pelo fato de eu ser uma mulher gorda. E daí? O que isso tem a ver com meu mandato, meu desempenho, minha atividade parlamentar? O questionamento sobre a forma física pode se expressar com os homens, é evidente, mas ele é um instrumento cruel especialmente contra as mulheres. E isso é regra, isso acontece com todas. Tanto que quando tem a deputada padrão, é a deputada bonitona também, não é a deputada que defende a pauta tal. É duro. Porque, por exemplo, igual como o Paulo citou, se é um cara preto lá e entra alguém falando, sai daí, o que você está fazendo aí? Você é negro, né? A gente entende que é uma pessoa escrota, primeiramente, e segundamente, uma pessoa racista, ou o inverso, né? Ou primeiramente, a pessoa racista. E escrota. E escrota. Agora, se é alguém falando da sua aparência física, talvez não tenha essa mesma coisa de... Pô, esse cara com certeza é um escroto, né? Se é no caso, às vezes, sei lá, a pessoa é homofóbica, faz um comentário homofóbico. E aí não é de primeira que a gente fala assim, essa pessoa com certeza é escrota e homofóbica. Não é estranho? Mas isso é muito comum. Isso acontece todos os dias. Comum. É muito, muito, muito comum. E na política, quando você vê
sempre é um instrumento utilizado contra mulheres ou contra negros. Aí eu concordo completamente contra LGBTs. É absolutamente comum de acontecer. Eu quero voltar na questão do trabalho. Essa Tá. coisa aí do... Sim. Por exemplo, vocês falaram aí, porque o trabalho de cuidado é menos valorizado. Eu não sei se a gente pode passar uma régua assim, né? Por exemplo, existem psicólogas que ganham um dinheirão, que custam caríssimo uma consulta. Existem escolas de educação infantil que custam caríssimas, que estão em bairros aí de elite, em que aquelas professoras assim, que cuidam de criança lá ganham uma nota. Mais do que eu que dou aula no estado, por exemplo, para adolescente da periferia. Então, assim... Mas esses casos existem, mas eles são a exceção. A regra Não, eu acho que eu não A creio regra é que o eles sejam inverso. exceção. Eu acho que eles estão num lugar onde eles têm de estar. Agora, assim, quando a gente olha no panorama de profissões, sim, de maneira geral, aí você pensa assim, quais são as profissões que pagam mais no Brasil? E por que elas pagam mais? Tem uma questão de complexidade, tem uma questão de status, então tem uma De série trabalho de fatores... intelectual, ou físico, Isso, essas coisas, né? Isso, tem uma série de fatores que fazem com que algumas profissões paguem mais e outras paguem menos, certo? Isso não significa que em todas as profissões que pagam mais estão os homens e em todas as profissões que pagam menos estão as mulheres. Quando há homens e mulheres na mesma profissão, as mulheres ganham menos. Essa é a questão. Os dados são: as mulheres ganham 30% a menos que os homens, e se for uma mulher negra comparada com um homem branco, chega a ganhar 70% a menos, desempenhando a mesma função. Sexto, educação infantil. A maioria da educação infantil é de mulheres, professoras, né? Professoras de educação infantil. Na universidade, a maioria de professores universitários é de homem. Eu fiz letras. Meu curso era um curso majoritariamente feminino, nos bancos da sala de aula. Professoras eram cerca de 20% do curso, professoras universitárias. Conforme você ia avançando, mestrado, doutorado, você via menos a presença de mulheres. Se eu for falar de negras e de negros, então, eu fiz uma USP pré-cotas, eu não tenho esses dados de antes, mas devia ser ainda mais gritante a diferença. Então, ainda que seja possível acessar esses espaços que não são desenhados para que sejam das mulheres, social, culturalmente, historicamente desenhados, quando se consegue, vai ter ainda uma dificuldade que o machismo vai criar castas diferenciadas entre homens e mulheres. E a educação infantil é isso, é a mulherada que, evidentemente, tem menos reconhecimento social, menos status e, de maneira geral, um salário inferior do que aqueles que estão de nível superior, em que a maioria é de homens. E do cuidado também, a enfermeira, a técnica de enfermagem, são as babás, são as mães, porque não? As mães cuidam. E os pais não são os cuidadores, as mães é que são as cuidadoras. E aí elas são, a maioria do tempo delas, quando elas se tornam mães, é para cuidar dos filhos dela. E os homens não são demitidos quando se tornam pais. Não por serem pais, são demitidos, claro. Mas não por serem pais. Agora as mulheres são demitidas porque se tornaram mães, entende? É por isso que o cuidado é desvalorizado. Porque ele é um elemento descartável nessa lógica da exploração do mundo do trabalho. Mas sem ele não existe mundo.